Começando, vamos lá. A gente se encontra no Daf Zain Amud Aleph. Aqui logo no comecinho, onde tem dois pontinhos, o Makrin et Apetzaba Moed. Na Mishnah foi falado que em Rola Moed é proibido fazer vários trabalhos, a gente viu trabalhos de campos proibidos, porém, construir um muro, Makrin et Apetzah, se a pessoa ele tem uma pirtzah, se ele tem uma abertura no campo dele, um muro que caiu, alguma coisa do tipo, ele pode fechar. Bamoed. Agora, como ele pode fechar? Será que ele pode realmente construir um muro como era até agora? Rav Yossi fala que ele pode construir um muro, é um muro mais levinho, ele é feito de galhos, de plantas, não é um muro de pedras bem construídos, ele pode fazer um muro só para fechar, para ninguém entrar no campo dele. Bematina Tana, na Braita está escrito, Tsar Betzror Veinotach Betit. Ele pode realmente colocar lá pedras, uma em cima da outra, construir bonitinho, mas ele não pode colocar a tita, ele não pode colocar o cimento para ficar muito forte. Quer dizer, ele pode construir alguma coisa para fechar o campo, para não parecer aberto, para ninguém acabar invadindo e roubando as coisas, mas não pode realmente construir um muro completo. Amar Rav Chizda, fala Rav Chizda, lo shano ela bakotel agina, aval kotel echatzer bonek kedarko. Fala Rav Chizda, isso que é proibido, que você não pode construir realmente um kotel, é o kotel da Guiná, onde estão só as frutas, onde não tem muita coisa. Mas kotel hatzer, se caiu o muro da casa, do hatzer, do pátio que entra na casa da pessoa, boneque darko, pode construir um muro normal, certo? Porque aqui o risco é muito maior de entrar um ladrão. Da Guiná, você tem lá um pouquinho de plantas, frutas, legumes, faz um mais ou menos, mas o da casa, aí pode construir normal. Lema Messailei, e a Gemara quer trazer uma braita que ela a priori apoia a ideia de Rav Chizda, que a proibição de construir um muro normal é na Guiná, mas o muro do Hatzer, da casa da pessoa, você pode construir normal. Está escrito na Braita o seguinte, Kotel agochel reshut arabim, um kotel que ele está meio caído, meio bamba, e ele está torto para cair no reshut arabim, para cair na rua. Soter o boneque darkom epnei sacaná. Você pode destruir o muro e construir ele de novo, porque ele pode acabar caindo em alguém. Então, mesmo em Rola Moed, que a priori não pode fazer muitos trabalhos, em Rola Moed você pode destruir esse muro e reconstruir ele. Então, talvez a gente veja igual a Frizda, que um kotel de um hatzer, um kotel do pátio da casa, você pode construir ele normal. Fala que não, atam que decatanitama, bem pnei a sacaná. Lá está escrito, o motivo é porque tem perigo de cair alguém na rua, por isso é permitido. Mas se é um kotel que ele não dá para a rua, se é um muro da casa que não dá para a rua, talvez não pode. Então, aqui não dá para provar a opinião de Rav Chizda. E cadê Amrei? Tem quem diga que isso daqui é uma pergunta para Rav Chizda. Tashma. Então vamos trazer a Braita. A Braita diz o seguinte: Kotel agochel reshut arabim soteru bonek darkom epnei sacaná. Está escrito na Braita que um kotel que ele está caído para o reshut arabim, ele tem risco de tombar e cair. Você pode destruir e construir ele por causa da sacaná, por causa do perigo que você pode causar para alguém que está passando na rua. A priori, a gente pode concluir daqui, mipnei sacaná in, shelom mipnei sacaná lo. A priori, a gente pode concluir daqui que você só pode construir um muro quando tem algum perigo para alguém, quando ele pode cair numa pessoa. Mas construir um muro para ninguém entrar na sua casa, talvez não. É uma pergunta para Rav Chizda. Lema teava e tilta de Rav Chizda, uma pergunta para Rav Chizda. Rav Chizda falou que você pode construir um muro para o ladrão não entrar em casa. A gente vê aqui que você só pode destruir, construir um muro quando é para evitar prejudicar alguém, cair em cima de uma pessoa. Amar lecha Rav Chizda, atam soter o boné, acha boné velo soter. Para Rav Chizda, não. Isso que está escrito na Braita, que só quando tem algum perigo de cair em cima de alguém é permitido, é porque a Braita quer permitir destruir o muro e construir. É um trabalho maior, é muito mais trabalho. O que eu estou falando é só construir. Então, só construir é permitido mesmo para evitar que um ladrão entre na sua casa. Destruir e construir tem que ter uma necessidade maior, que é evitar o perigo para alguém. Pergunta Gemara, então, de qualquer jeito, se realmente tem que evitar os trabalhos, atam nami listor velo livnei. Porque um muro que está caindo para o reshut arabim, que todo ponto é a sacaná, é o perigo que ele causa para os pedestres, por que é permitido construir? Vamos falar para o cara, olha, destrói o muro, mas não constrói em Rola Moed, espera acabar o Hag. Por que é permitido destruir e construir também? O perigo é só quando o muro está construído, mas se você tombar, se você derrubar o muro, acabou o perigo. Se você permitir só destruir e não permitir a pessoa construir de novo, mimna velosoter. O cara não vai destruir, porque ele sabe que ele não pode reconstruir o muro, ele vai ter que deixar aberto o campo dele, ele não vai querer fazer isso.
Então, para que a pessoa realmente venha destruir o campo, o muro, desculpa, e não cause perigo para alguém, permitiram também construir. Amaravashi, fala Ravashi, matniti namidika. Da nossa Mishnah, dá para ler daí, que dá para concluir que o que o Rav Hizda falou está certo. Rav Hizda falou que o que está escrito na Mishnah, que você não pode construir um muro de verdade, é o muro da guiná, do seu campo, do seu pomar, mas o da casa pode construir um muro normal. De onde ele prova isso da Mishnah? De Katani, na Mishnah está escrito o seguinte, o Bashvit Bonek Darko, que no ano da Shemitah você pode construir um muro normal. Certo? Está escrito que em Rola Moed você faz um muro mais ou menos, na Shemitah você faz um muro completo. De Eicha. Agora, esse muro que está escrito que na Shemitah você pode fazer um muro de verdade, um muro direito, onde ele se encontra? E Leima de Hatzer, se a Mishnah está falando de um muro do Hatzer, do pátio da casa da pessoa, Tzricha Lemeimar, precisa falar? É óbvio que eu posso construir um muro na minha casa. Não estou trabalhando terra nenhuma, não teria proibição nenhuma. Óbvio que na Shemitah eu posso construir o muro do meu pátio, não tem nenhum problema, não é trabalhar a terra. Eu posso construir uma casa, posso construir qualquer coisa na Shemitah. Ela lava. Então, não. Isso que a Mishnah precisou falar, que no ano da Shemitah você pode construir normalmente, está se tratando de um campo de o quê? Não o Hatzer, não o pátio da minha casa, de Guiná. O pátio de uma Guiná, o pátio não, desculpa, o muro de uma Guiná, de um pomar. E por que eu pensaria que não pode? Eu poderia pensar que, olha, não pode construir o muro que caiu em volta do seu pomar. Porque quando você constrói o muro, é como se você estivesse protegendo as frutas. E as frutas, no ano da Shemitah, elas são efker, tem que ser aberto para todo mundo. Quem quiser entrar no campo e pegar as frutas, pode. Então, eu podia pensar que construir o muro na Shemitah é proibido. Vem a Mishnah e fala que pode. O muro da Guiná é permitido construir na Shemitah. E se o muro que está se tratando é o muro da Guiná, assim também o muro que é proibido construir no Chol HaMoed é o muro da Guiná, o muro do seu pomar, do seu campo. Mas o muro do Hatzer, o muro da sua casa, do seu pátio, a Mishnah não fala sobre isso, porque esse daí você pode construir normal. O que a Mishnah falou que em Chol HaMoed você tem que construir um muro mais ou menos, é só quando é da Guiná, mas se for do Hatzer, pode construir normal. Próxima Mishnah. Certo? Essa Mishnah também está tratando de Chol HaMoed, coisas permitidas e proibidas em Chol HaMoed. Agora, em Chol HaMoed, nos Hagim tem que se alegrar, tem que fazer festa, são Hagim, os Hagim eles são feitos para se alegrar. Então, a gente não pode fazer em Chol HaMoed coisas que causam tristeza. Então, fala a Mishnah o seguinte, Rab Meir Omer, Oim et hanegaim batchila leakel, aval lo leachmir. Vechachamim omrim lo leakel velo leachmir. Alguém que ele ficou com negatzarat, o metzorá, que começaram a aparecer manchas brancas na pele dele, não necessariamente ele está impuro, certo? Tem manchas brancas que são puras e tem manchas brancas que realmente causam impureza. Agora, alguém que apareceu para ele uma mancha branca, ele tem que ir para o Cohen, perguntar, o que eu faço agora? Estou taor ou estou tamé? Eu estou puro ou estou impuro? Então, Rameir fala o seguinte, em Chol HaMoed, roim et hanegaim leakel, aval lo leachmir. Rameir fala o seguinte, olha, a pessoa pode ir para o Cohen pode ver a mancha branca, e se for pura, ele vai falar, olha, você está puro, fica tranquilo. Se for impura, ele não vai falar nada. Porque se o Cohen falar que ele está impuro, isso quer dizer que a partir de agora ele tem que ficar fechado em casa 7 dias, ou ele tem que passar por um processo de purificação, e a gente vai ver que ele fica proibido de determinadas coisas. Então, você vai estar tirando a alegria dele de Chol HaMoed. Então, se ele está puro, você fala, você está puro. Se ele está impuro, o Cohen não fala nada, e aí a situação dele no dia a dia não mudou. Pode ser que ele vai ficar triste um pouquinho, porque ele vai estar impuro, mas na prática, a vida dele segue igual. Então, é isso que fala Rameir que se faz em Chol HaMoed. Chachamim omrim lo leakel lo leachmir. E Chachamim falam, não pode olhar para isso ou para aquilo. Bichlal não se olha. Se alguém tem uma mancha branca durante Chol HaMoed, não se mostra para o Cohen, e o Cohen não julga aquela mancha se ela é pura ou impura. Bom, na continuação da Gemara a gente vai entender um pouquinho melhor. Tânia, aparece na Braita a mesma coisa. Rameir Omer, roim et hanegaim leakel aval lo leachmir. Rameir fala que você pode olhar o nega para leakel, para permitir, para falar que o cara está puro, aval lo leachmir. Mas se o Cohen vê que a mancha realmente é uma mancha impura, ele fica quieto e deixa o cara ir embora. Rabi Yossi Omer, lo leakel lo leachmir. Rabi Yossi fala, não, nem isso nem aquilo. Certo? O Chachamim da nossa Mishnah, Rabi Yossi, fala, olha, não olha nem para permitir, nem para proibir. Por quê? Shima taniskak lo leakel, que se o Cohen olha a mancha com a intenção de purificar ele, pensando, olha, talvez não é uma mancha impura, o cara vai estar beceder, niskak lo af leachmir. Ele é obrigado também a leachmir e proibir, impurificar o cara se for uma mancha impura. Ele não pode escolher só falar, tá puro.
e ignorar caso a mancha seja impura. Rabi Yossi fala, olha, ou tudo ou nada, não dá para fazer só metade. Amarebe, fala Rebbe o seguinte, Nirein divrei Rabi Meir bemusgar, vedivrei Rabi Yossi bemuchlat. Rebbe fala o seguinte, a gente já vai entender melhor o que significa isso, que o que Rabi Meir falou, que a gente olha para permitir ele e não para proibir, combina se ele for um metzorah musgar, já vou explicar, e o que Rabi Yossi falou que a gente não olha bichlal, combina se ele for um metzorah muchlat. O que é metzorah musgar e o que é metzorah muchlat? O metzorah, quando aparece a mancha branca, às vezes essa mancha não é impura. Não quer dizer nada. Às vezes o Cohen vai falar para ele o seguinte, olha, fica em casa uma semana. Passa uma semana em casa, depois eu vou ver de novo. Aí eu vou decidir se ela está pura ou impura. Então tem 3 tipos de manchas. Tem manchas que o Cohen vai falar, olha, isso aqui não é nada. Está com um machucado na pele, pode ir embora. Tem manchas que o Cohen vai falar, essa é uma mancha impura. Isso é chamado de muchlat. O Cohen fala, olha, você tem uma mancha que está completamente impura, você está metzorah, você está impuro. E tem manchas que, por um lado, é uma mancha que poderia ser impura, ela tem a cor de impureza, mas ela não tem alguns detalhes, que são alguns fios de cabelos brancos, que fazem com que seja realmente impura. Então, na dúvida, o Cohen fala para ele o seguinte, olha, fica fechado em casa uma semana, daqui uma semana eu vejo de novo o que acontece. Então, o Rebbe fala, alguns metzoraim, eu concordo com o que o Rabi Meir falou, que tem que olhar para permitir ele, mas não para proibir. E alguns metzoraim, eu acho que igual Rabi Yossi, que não é para olhar bichlal. E agora a Gemara vai lefaret, vai detalhar exatamente qual sim, qual não. Amarava, falará o seguinte, betahor, alguém que está puro, certo? Alguém que não era metzorah, não tinha essa lepra, certo? Traduzindo para português. Ele estava puro. Kulema aplique de lochazeli. Todo mundo concorda que não olha. O cara nem leva para o Cohen, e se o cara vier mostrar a mancha, o Cohen fala, olha, vai para casa. Se o cara estava puro, para que vai entrar nessa história? Manda o cara embora. Besgerishon, quando o cara ficou uma semana fechado em casa, e agora o Cohen, teoricamente, tem que ver de novo para ver o que está acontecendo, se a mancha piorou e o cara está impuro, ou se o cara vai ter que ficar talvez mais uma semana, de Kulean Lopliga e de Hazelei. Falava que todo mundo concorda que se olha. Por quê? Porque o cara está fechado em casa uma semana. E as opções agora, na grande maioria, não vai mudar a situação. Ou o Cohen vai falar, olha, essa mancha, estou vendo agora que ela está permitida, que é taor, pode estar liberado, pode sair. Ou o Cohen vai falar, olha, fica mais uma semana em casa. Então, o cara que está só uma semana, a situação dele não tem como piorar muito. Existe uma situação em que realmente ele vai ser considerado impuro, mas, de forma geral, a maioria dos casos, isso não acontece. Então, ou ele vai ser liberado, ou ele vai ficar mais uma semana em casa, que é a situação que ele está agora. Então, todo mundo concorda que o Cohen olha para ver o que está acontecendo. Que pliguei a discussão entre Rabi Meir e Rabi Yossi, virando Amud, Besger Sheni, quando ele já ficou 2 semanas em casa. Marsavar Bekohen Talhamilta. Rabi Meir fala o seguinte, olha, tudo depende do Cohen. Itaor, Amarlei Taor. Se ele vê que é uma mancha pura, ele fala, olha, a mancha é pura, está liberado. E também é chatik. E se ele vê que é uma mancha impura, ele deixa quieto, não fala nada, e o cara só continua na mesma situação. Ou seja, só dá para melhorar, só dá para purificar ele. E se a mancha for realmente impura, o Cohen não vai falar nada e o cara continua na mesma situação. O Marsavar, Rabi Yossi Sover, está escrito no Pasuk, letaro ou letamoktiv. Está escrito que ele tem que purificar ou impurificar, tem que escolher um dos dois. Se o Cohen vê a mancha e está pura, ele fala que o cara está puro, ou se está impuro, ele fala que o cara está impuro. Não tem essa de... Quando ele está puro, eu falo. Quando ele está impuro, eu não falo nada. Precisa falar o que aconteceu. Então, ou você olha tudo, ou se ele não olha nada. Por isso, fala Rabi Yossi, para não olhar bichlal. Amarmar. Amarebi. A gente falou lá atrás, que Rebbe disse o seguinte, Nirein divrei Rabi Yossi bemuchlat, vedivrei Rabi Meir bemusgar. Rebbe falou o seguinte, olha, eu concordo com o Rabi Yossi que não é para olhar em alguém que ele está muchlat, alguém que ele está metzorah, e concordo com o Rabi Meir que é para olhar em alguém que está musgar, em alguém que está fechado. Em alguém que passou uma semana em casa e precisa saber se ele vai ficar mais uma semana, ou se ele está liberado, ou se ele está impuro. Concordo com o Rabi Meir que tem que olhar. Veatania Ifra, tem uma braita que fala o seguinte, fala o contrário, que Rebbe concorda com o Rabi Yossi em musgar, que alguém que ele está fechado não é para olhar, e com o Rabi Meir bemuchlat. Responde a Gemara, Tanai aliba de Rebbe. Tem 2 opiniões aliba de Rebbe, já vamos entender? Marsavar tzavta de alma adiflei, ou Marsavar tzavta de isto adiflei. A discussão entre essas 2 opiniões de Rebbe, o que a pessoa prefere, a companhia da esposa ou a companhia dos amigos? Agora vamos explicar melhor.
certo? Vocês estão vendo aqui, eu espero. Dá para ver o Word? Estão vendo? Vocês conseguem ver a página do Word? Pessoal, tem alguém aí? Sim, conseguimos, Rav. Ótimo, tá bom. Então, preste atenção o que acontece. É o seguinte. O Matzav, qual a situação do nosso Metzorah? O Metzorah, às vezes, ele está musgar, ele está fechado dentro de casa. Na dúvida, se ele está puro ou impuro, ele fica fechado uma semana para verificar de novo depois o que aconteceu. Nessa situação, ele é proibido de ter relações com a esposa, mas ele está na cidade, ele não é mandado para fora da cidade, ele pode encontrar os amigos. Se o Cohen olhar o cara, se o Cohen olhar a mancha depois de uma semana fechado e decidir que o cara está impuro, e decidir que essa mancha que o Cohen, que tem na pele do cara é uma mancha impura, o que vai acontecer? Ele vai ficar permitido para a esposa, ele vai ser permitido ele ter relações com a esposa, e ele vai ficar proibido de encontrar os amigos. Ele é mandado para fora da machané, para fora do acampamento, para fora da cidade. Ou seja, de acordo com uma opinião, desculpa, esse é o din, certo? Essa é a situação dele. Se ele estava fechado, ele é proibido para a esposa, mas ele pode encontrar os amigos. E se ele virar muhlat, se ele virar impuro, ele vai ficar permitido de ter relações com a esposa e proibido de encontrar os amigos. Na outra situação, alguém que é muhlat, alguém que o Cohen falou, olha, você está impuro, você tem uma mancha impura na pele, completamente impura. Esse cara, qual a situação dele? Mutar, ele é permitido de ter relações com a esposa. Veiasur bechaverav, ele é proibido de encontrar os amigos, ele é mandado para fora da cidade. Se o Cohen vier e olhar a mancha e falar, olha, a mancha sumiu, a mancha diminuiu, agora esse cara que estava impuro, quando a mancha diminuiu, ele vai começar um processo de purificação. Nesse processo de purificação, ele é proibido de ter relações com a esposa, certo? Inverte. Se até agora ele era permitido com a esposa, agora ele fica proibido. E ele volta para a cidade. Até agora ele estava fora da cidade. No processo de purificação, ele volta para a cidade. Agora, Rebbe disse o seguinte. Rebbe disse, tem duas opiniões de acordo com o Rebbe. Tem quem diga que o cara que ele está musgar, a gente olha para ver o que aconteceu. E tem quem diga que o cara que está muhlat, a gente olha para ver o que aconteceu. Qual a discussão entre as opiniões? A discussão é a seguinte. A primeira ideia que falou, em que Rebbe disse, olha, eu concordo com o Rabi Meir, que a gente tem que olhar o que aconteceu quando ele está musgar, diz o seguinte, a pessoa que ele está musgar, está fechado, a situação é que ele é proibido para a esposa e pode encontrar os amigos. Então fala, Rebbe, vamos ver o que aconteceu. Vamos ver qual a situação da nega, qual a situação dessa mancha. Por quê? Porque se o Cohen falar que ele está impuro completamente, o que vai acontecer? Ele vai ficar permitido para a esposa e proibido de encontrar os amigos. Então uma opinião fala que, olha, a pessoa prefere muito mais a companhia da esposa do que os amigos. Então, alguém que ele estava musgar, estava fechado, é melhor o Cohen olhar a mancha, porque se o Cohen olhar a mancha e falar que ele está impuro, melhorou a situação dele em Rola Moed, porque ele ficou permitido para a esposa. Mesmo que ele perde os amigos, pelo menos ele está liberado para a esposa. Essa é uma opinião de acordo com o Rebbe. E a outra opinião falou o seguinte, falou pelo contrário. Alguém que está muhlat, alguém que está impuro, eu concordo com o Rabi Yossi. Não olha o cara. Não olha bem a situação. Só alguém que está muhlat, olha. Alguém que está muhlat, alguém que está impuro, sim que tem que olhar. Por quê? Porque alguém que está muhlat, ele é permitido de ter relações com a esposa e não pode encontrar os amigos. Mas se o Cohen vier e olhar ele, se o Cohen ver se a mancha está pura ou impura e decidir que a mancha começou a diminuir e o cara tem que passar pelo processo de purificação, a situação dele inverte. Ele fica proibido para a esposa e ele volta a encontrar os amigos. Então, a segunda opinião, que falou que de acordo com o Rebbe, a gente olha quando ele está muhlat, fala que o cara prefere a companhia dos amigos do que a esposa. Por uma semana, pelo menos, certo? Não a vida inteira. Mas ele prefere essa semana, pelo menos, estar com os amigos, mesmo que ele fique proibido com a esposa. Então, se a gente voltar para a Gemara agora, tem duas ideias para Rebbe. Uma de Rebbe que diz o seguinte, Nirei divrei Rabi Yossi bemuhlat. Eu concordo com o Rabi Yossi com o muhlat, nessa situação aqui, no de baixo, que o Cohen não olha. Por quê? Porque ele vai ficar proibido para a esposa, é melhor não olhar. E concordo com o Rabi Meir no musgar, que a situação dele mudaria para ficar permitido para a esposa. Esse é o ideal. E a outra opinião de Rebbe diz o contrário, que em musgar, para alguém que está fechado, eu não olho, porque você proíbe ele para a esposa,
E quando ele está muhlat, eu sim olho, porque mesmo que você proíba ele para a esposa, você permite ele de encontrar os amigos. Então, a discussão, qual sim olhar e qual não olhar, na opinião de Rebbe, depende justamente disso. Marsavar tzavta de alma adiflei. Uma opinião diz que o cara prefere pelo menos estar essa semana com os amigos. Então, quando ele está muhlat, quando ele estava tamé, vamos mandar o Cohen olhar para ver se a mancha diminuiu, porque se libera ele para encontrar os amigos. E a outra opinião, o Marsavar tzavta de isto adiflei. E a outra opinião fala que não, o cara prefere estar com a esposa. Então, quando ele está musgar, a gente olha. Por quê? Porque ele está musgar, na situação que ele está assur. Se o Cohen olhar a mancha dele, tem a chance dele virar mutar. Mas se ele está muhlat, se ele já está impuro, o Cohen não olha para tentar purificar ele. Porque se o Cohen decidir que a mancha diminuiu, ele pode passar pelo processo de purificação, ele vai estar ficando proibido pela esposa, e a gente não quer isso, certo? Então, são duas opiniões de acordo com Rebbe. Um pouco confuso, um pouco complicado, mensurar um assunto. Não, eu tenho uma dúvida. Mas espera, fala. Do Word lá. Sim. Quando isso. Por que não seguiria uma lógica que ele continuaria a mutar para a esposa? Aqui, no Muhlat? Isso. Então, tudo isso é aprendido de Psukim. Eu não trouxe os Psukim aqui, mas todos os Psukim falam exatamente qual a situação dele. Não é, nem sempre tem uma lógica específica, talvez tenha, não sei dizer qual é a lógica por trás disso, mas durante o processo de purificação, ele não pode ter relações com a esposa. Não é que ele não pode encontrar ela, pode encontrar ela, mas as relações que podem trazer impureza, isso daqui ele não pode. Mas ele já estava a mutar. E aí o Cohen olhou e diminuiu a impureza dele. E aí eu não entendo por que aí ficou assur e não continuou então, a mutar. Porque a priori o ponto é o seguinte, quando ele está muhlat, significa que o cara está impuro. O cara está impuro, o cara é metzorá. Nessa situação, se ele vai ter relações com a esposa ou não, não faz diferença, porque mesmo que as relações podem impurificar a pessoa, aqui não faz diferença, o cara já está impuro. Mas quando ele está no processo de tará, de purificação, aí ele não pode ter relações com a esposa. Aqui, nessa parte, ele está impuro, então o contato dele com a esposa não faz diferença. No processo de purificação, ele tem que se distanciar da esposa. Certo? Eu não sei dizer qual a lógica, mas assim aparece nos psukim. Então a pergunta é se a gente olha ou não olha, porque a situação dele vai mudar. Então o que é o principal? Se ele prefere estar liberado para a esposa, mesmo que ele perde os amigos, ou se ele prefere abrir mão da esposa por uma semana, mas pelo menos poder encontrar os amigos. Ok. Lemembra, a Gemara conclui daqui a priori, de muhlat mutar betashmish hamitah. A priori parece que alguém que ele é muhlat, alguém que ele é metzorá, ele está impuro, que a priori ele tem que ser mandado embora, ele é mandado para fora da machané, para fora do acampamento, a priori parece daqui que ele é mutar betashmish hamitah, ele pode ter relações com a esposa. Fala Gemara, sim. Ve'atane, assim aparece na Braita. Está escrito no pasuk, ve'yeshev michutz le'oalo shivat yamim, she'yasur betashmish hamitah. Vem no alô ela estou, sheneimar lechem or lahem shuvu lachem leo alechem. Está escrito no pasuk que alguém que ele ficou musgar, alguém que está na dúvida se ele está impuro ou não está impuro, ele tem que ir para fora da machané, ele tem que ser mandado embora, e durante esse tempo está escrito ve'yeshev michutz leo alô. Não na machané, desculpa. Alguém que ele está passando pelo processo para ver se ele está impuro ou não, que ele fica musgar, que ele fica fechado, está escrito ve'yeshev michutz le'oalo. Ele tem que ficar fora da tenda dele. Quer dizer, ele não pode entrar em casa. O que é a tenda dele? Fala Gemara, a tenda representa aqui não a casa dele, realmente sim a esposa. Ou seja, ele tem que ficar separado da esposa. Durante esses 7 dias em que ele está fechado, ele fica separado da esposa. Mas depois, se for definido que ele sim está impuro, aí ele volta a ser liberado. Rabi Udomer, Rabi Udomer ele aprende de outro lugar, Shivat Yamim Isapru Lo. Por 7 dias ele vai contar, o Cohen vai esperar 7 dias e vai verificar o cara de novo. Durante esses 7 dias, ele está proibido para a esposa. Yemei Sfiró, Velo Yemei Halutó. Nos dias em que ele está contando 7 dias para ver se a mancha piorou ou não, é proibido ter relações com a esposa. Mas Yemei Halutó, nos dias em que ele está halut, que ele já foi definido, decretado que ele sim está impuro, aí está liberado. Rabiose Berabiudo, ele discorda. Ele fala, Yemei Sfiró, Kalvachomer Lemei Halutó. Rabiose Berabiudo fala, se nos dias que ele está fechado na dúvida, ele é proibido para a esposa, mas ainda se realmente ele virar metzorá, ele continua sendo proibido.
Essa é outra opinião, certo? Até agora a gente viu a opinião de que alguém que ele é muhlat, alguém que ele foi definido como metzorá, é mutar, ele está permitido com a esposa. Essa opinião de Rabi Yossi ben Rabi Yehuda fala que não, que ele fica, mais ainda que ele está proibido. Vema Rabi Chia, e conta Rabi Chia, Dante lifnei Rebbe, eu discuti com o Rebbe, limatano Rabbeinu, eu perguntei para Rebbe, certo? Para Rabi Yehuda Nassi, Yotam lo yalo leuziau, ela bimei halotó, Yotam, são dois personagens do Tanakh, Yotam e Uziel. Yotam, ele é filho de Uziel. Fala Rabi Chia, olha, a priori, Yotam nasceu nos dias que Uziel ele estava metzorá, ele estava halut. Então, como pode ser? Nasceu, quer dizer, ele foi gerado. Então, a priori, como isso é possível? Se, de acordo com o Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, é proibido ter relações quando ele está metzorá, como pode ser que Uziel teve um filho nessa época? Amarlo, afani, kacha marti, falou, olha, eu concordo com você, por isso eu não concordo com o Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, eu concordo com o Rabi Yehuda, que quando ele está musgar, quando ele está fechado, ele é proibido, mas quando ele está muhlat, quando ele virou metzorá, ele está permitido para a esposa. Bemai kamifli, qual a discussão entre eles? Rabi Yossi ben Rabi Yehuda savar, gali rachmana bemei sfiro, vekol sheken bemei halotó. Rabi Yossi ben Rabi Yehuda fala o seguinte, olha, quando a Torá falou que quando está na dúvida, ele é proibido para a esposa. E a gente conclui que quando ele virou metzorá mesmo, que ele continua sendo proibido, certo? Se até antes de aparecer a mancha, ele era um casal normal, era tudo permitido. Quando ficou na dúvida se ele se é metzorá ou não, a Torá proibiu ele, mas ainda quando tiver certeza que ele é metzorá, que ele continua sendo proibido. Essa é a ideia, essa é a lógica de Rabi Yossi ben Rabi Yehuda. O Mar Savar e Rabi Yehuda fala o seguinte, mai de gale, gale, mai de logale, logale. Rabi Yehuda fala o seguinte, olha, onde a Torá falou, ela falou, onde ela não falou, ela não falou. Então, a Torá falou com relação ao musgar, que ele está proibido para a esposa. Com relação ao muhlat, alguém que é metzorá, com certeza a Torá não falou nada. Então, fala Rabi Yehuda, se a Torá não falou nada, não tem por que proibir. Mesmo que talvez a lógica me diria para proibir, Rabi Yehuda fala que não. Nesse assunto eu não coloco lógica. Nesse assunto aqui a Torá falou que é proibido. Aqui ela não falou, não falou. Essa é a discussão entre eles. Lemeimar, agora outra coisa que a gente viu atrás, que a Gemara quer concluir agora, de Bekohen Talemilta. A priori, depende do Kohen, certo? De acordo com o Rabi Meir, se o Kohen falar tahor, tá tahor, se o Kohen não falar nada, se o Kohen falar tahor, tá puro, se o Kohen falar tamé, tá tamé. Quer dizer que depende das palavras do Kohen. Se o Kohen falou sim, se não, não. Então, se o Kohen viu e percebeu que é uma mancha impura e ficou quieto, a priori, de acordo com o Rabi Meir, o cara não está impuro. Mesmo que o Kohen viu que é uma mancha impura, se ele ficou quieto, não acontece nada. Será que realmente é assim? Fala Gemara, sim. Ve'atani, assim aparece na Braita, está escrito no Pasuk, o Benyom Areot Bo. No dia em que mostrarem para o Kohen a mancha, ele vai decidir se está puro ou se está impuro. Agora, quer dizer no dia que mostrarem? A priori tem dias que mostram e dias que não mostram. Yesh yom shataroebo, vesh yom shataroebo. Tem dias que o Kohen olha e tem dias que ele não olha. Quer dizer, realmente depende do Kohen. Mikan, Amru, daqui concluíram, Chatan shenolad bonega notnim lo shivat yemei mishte, lo lebeito leksuto. Um Chatan, um noivo que acabou de casar e apareceu uma mancha branca, as manchas podiam aparecer no corpo da pessoa, na roupa ou na casa. Então, o cara que acabou de casar e apareceu a mancha branca, o Kohen não olha. Por quê? Porque se ele ficar impuro, ele vai ter que ficar fechado em casa, ele acabou de casar, ele tem Shivat Yemei Mishte, ele tem 7 dias de festa, o Kohen não olha, certo? Tem situações em que a gente fecha os olhos, digamos assim. Vechen baregel, assim também nos Hagim, se apareceu a mancha branca nessa época, não tem o Shivat Yemei Regel, de ver a Biuda. A gente espera passar os 7 dias do Regel, e aí você pode olhar o Kohen, aí o Kohen olha. Rebbe Omer, Rebbe fala, eu tenho outro pasuk, não preciso dessa drachá de Rabiuda. Arei Omer, está escrito no pasuk, Vetzivá Kohen upinu et habait. Está escrito que quando aparece a mancha branca na casa e o Kohen vem ver se a mancha branca é uma mancha impura ou não, e se for uma mancha impura que apareceu na parede da casa, isso vai impurificar todos os utensílios, tudo que tem dentro da casa. Está escrito que o Kohen, quando ele chega na porta para verificar, ele espera uns minutinhos até tirarem tudo da casa. Esvaziam a casa completamente, aí o Kohen entra para olhar. Daqui conclui Rebbe, se a gente espera para verificar a mancha, só para não impurificar os kelim, não impurificar os pertences da pessoa, mais ainda, se o Hatan está numa época de festa,
ou se é o meio você está no meio dos Hagim, no meio do Regel, que a gente espera, vamos ver depois. Se você pode esperar para não impurificar os utensílios da casa, óbvio que você pode esperar passar alguns dias para acabar a festa. Então, duas formas, dois lugares de onde aprenderam. Mai Beinaio, qual a diferença entre a fonte de Rabiuda, o Beyom Arot Bo, e a fonte de Rebi? Amarabai, Mashmol Dorshim Mika Beinaio. Abaia fala, olha, não tem diferença nenhuma. Pergunta se aprendeu desse passuco ou daquele do passuco, mas é a mesma coisa. Verava, Marirava fala que sim tem uma diferença. Dvara Reshut Beinaio. Se é permitido esperar para algo de Reshut, certo? Para algo, ou, por exemplo, o cara fala, olha, eu tenho um negócio hoje à tarde, eu tô para fechar um negócio agora à tarde, não quero que o Cohen veja a mancha, porque se ele ver a mancha e me mandar ficar em casa, eu não vou poder fechar o negócio. Algo que é Reshut, não é uma mitzvah. Pode ou não pode? De acordo com o Rabiuda, não. De acordo com o Rabiuda, só para mitzvot a gente espera. E de acordo com o Rebbe, mesmo para coisas que são reshut, para tirar os pertences de casa, para não impurificar. Vamos só completar aqui mais um pouquinho, tá bom? Mais 2 minutinhos só para completar a ideia. Verabiuda me'atam logamrinan de chidushu. Rabiuda não aprende dessa história do Cohen que chega na casa da pessoa para verificar que a gente espera tirar os pertences, que da mesma forma que na casa a gente espera, assim também na mancha do corpo a gente espera. Por quê? Rabiuda fala que esse caso da casa, que a gente espera tirar os pertences antes de decidir se está puro ou impuro, é um hidush, é uma novidade, de lá você não pode aprender. Por quê? Opa, desculpa, foi uma página a mais. Rabiuda fala o seguinte, olha, geralmente pedras, uma casa de madeira, não tem impureza, certo? Impureza é só para utensílios. Uma casa feita de madeira não se impurifica. Aqui, com relação ao Metzorah, se aparecer uma mancha branca na casa, a casa inteira fica impura. Mesma madeira, mesmas pedras. É um din especial, é uma lei nova, uma lei diferente de qualquer outra lei. Então, a gente não pode aprender daqui para outros casos. Então, embora na casa a gente espera um pouquinho para tirar tudo e não impurificar os pertences, uma pessoa que tem algum negócio para fazer, a gente não vai esperar. Se a mancha é no corpo da pessoa, não tem espera. Vereb e Amar, com isso a gente conclui, e Rebbe fala que sim, Itzrich. A Torá escreveu os dois justamente para ensinar isso. Se tivesse só o pasuk com relação à mancha no corpo da pessoa, que às vezes a gente espera acabar os dias da festa do casal, ou o dia do Hag, Avamina lidvar mitzvah e lidvar reshut lo. Eu pensaria que, olha, a gente pode esperar alguns dias para decidir se está puro ou impuro, quando é uma mitzvah, quando ele está no meio da festa, no meio dos Hagim. Mas para lidvar reshut, para algo permissível, para fazer um negócio, não. Vem o din da casa e nos ensina que, igual na casa a gente espera, mesmo que é só para evitar que os kelim, os utensílios da casa se impurifiquem, assim também, em qualquer situação de reshut é permitido. Vem Katav Rahmana Vetzivah Kohen, e se tivesse o pasuk, só o pasuk da casa, Avamina Anein, Delav Tumah de Gufei. Aval Tumah de Gufei, Eima Mechzei Chazelei, Tzricha. Se tivesse só a história da casa, eu diria que realmente só na casa a gente faz isso. A casa é um din especial. Quando a impureza apareceu na parede, lá a gente espera para ver se está puro ou se está impuro. Mas quando apareceu no corpo, eu poderia pensar que de jeito nenhum a gente espera, tem que olhar na hora. Vem o outro passuco que está escrito Beyom Arot Bo, que tem dias que a gente olha e tem dias que a gente não olha, para mostrar que a lei é a mesma. Igual na casa, às vezes a gente espera e não olha num primeiro momento, espera tirar as coisas. Assim também com relação ao corpo. A mancha no corpo, a gente pode esperar alguns dias para ver se o cara, para decidir se ele está impuro ou se ele está puro. Certo? Escolher, pessoal, a gente ainda tem um pouquinho sobre o Metzorah para ver, mas continuamos amanhã.